Muito bem, bom dia, irmã Iva de Jesus, paz do Senhor, Deus abençoe. Os irmãos nos ajudem aí, compartilhando. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então dar continuidade já a um assunto que tenho falado aqui sobre a batalha espiritual, né? Antes de entrar na continuação do assunto, eu quero aproveitar que estamos aqui gravando essa live, anunciar a todos os nossos obreiros, líderes, pastores regionais, atendentes de congregação, avisar os irmãos que não foi liberado cultos ainda. Não façam culto, não façam nenhum tipo de reunião com liturgia. Pode fazer plantão, podem orar, sem aglomeração, sem movimento de culto, e continuar distribuindo a ceia para os irmãos. Pode marcar um horário, deixar uma mesa de ceia arrumada, e aí os irmãos podem vir tomar ceia, assim como também os obreiros devem levar a ceia para aqueles irmãos que fazem parte dos grupos de risco, né? Observando todos os cuidados. Mas no momento não há nenhuma ordem, nenhuma permissão para que se façam reuniões ou cultos. Então, não vamos arrumar problema, irmãos. Tá? Muito bem, queremos saudar bem-vindos o irmão Joel Flores, a irmã Ani Caroline, a irmã Célia Regina Milde, nosso cantor Amarildo Alves, irmão Amarildo Alves, a irmã Dorilde Keitel, Deus abençoe. Amarildo Alves, nosso amigo. Irmão Júlio Almeida. Pastor Enilton Bittencourt. Um abraço. Pastor Enilton. Também a irmã Keila Alvarenga. Seja bem-vinda, irmã Keila. Lá, nossos líderes de jovens lá
Jaboticabal. Irmã Elisa Regina Machado, seja bem-vinda também. Deus abençoe a família Machado. Graças a Deus. Os irmãos nos ajudem a compartilhar. Eu quero, irmão Tiago, João Tiago Krasuski, presbítero da nossa igreja evangelista, está lá na Granja, nos acompanhando. Deus abençoe, irmão Tiago, irmã Maraci. Deus abençoe grandemente os nossos irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6, a paz do Senhor, irmã Elis Regina. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 10 e o versículo de número 11, que diz assim: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações do diabo. Paz do Senhor, irmã Keila, paz do Senhor, irmã Débora Chagas, lá do Pontão. Deus abençoe. Eu tenho falado sobre a batalha espiritual, sobre o uso da armadura que Paulo fala aqui na carta aos Efésios. E já em outras lives eu falei que a armadura, ela não é nossa, ela é de Deus. A armadura não é um dom. A armadura, ela é colocada à nossa disposição por Deus. Por Deus. Para o nosso uso. Para o uso na batalha. Porque nós estamos envolvidos, estamos arregimentados em uma batalha. Uma guerra, uma batalha sem quartel. E eu falei já aqui sobre as vestimentas que devemos vestir para, sobre as vestimentas, receber a armadura de Deus. Vestimentas de santidade. Falei das roupas que devem ser tiradas, despidas, e as roupas que devem ser vestidas, usando, tendo como base a carta de Paulo aos Colossenses, né, tirando a roupa da ira, da cólera, da maledicência, e principalmente buscando o amor, que é o vínculo da perfeição. E hoje eu quero abordar um outro assunto dentro desse tema, porque é importante nós compreendermos que nenhum soldado, ele vai para uma guerra sem estar devidamente preparado. Preparado para a guerra, vestido adequadamente para a guerra, né? Treinado adequadamente para a guerra. Nenhum atleta tem sucesso se ele não tem conhecimento dos fundamentos do atletismo, do futebol e etc. Ele tem que ter o conhecimento dos fundamentos. O controle da respiração, tudo isso faz parte. Antes de entrar na arena para competir, tem que passar pela preparação, pela devida preparação. E então, Paulo, quando ele aborda esse assunto aqui no capítulo 6,
ele trata no capítulo 4 e no capítulo 5 de alguns temas que devem estar muito bem organizados, muito bem ajustados na nossa vida, para que possamos receber a armadura e entrar na batalha. E aqui, então, particularmente aos Efésios, lá no 4, no 5, ele trata ali das relações pessoais, das relações pessoais do casal, do marido, da mulher, né? Dos pais e dos filhos, pais e filhos, como deve estar tudo funcionando em perfeita ordem, porque senão não adianta. Não adianta o obreiro ou a obreira querer sair para a guerra, querer sair para o combate, se as coisas no ninho deles não estão em ordem. Se o relacionamento marido e mulher, pais e filhos não está em ordem, não adianta ele sair. Não adianta ele querer sair. O homem, a mulher, os filhos, ele tem que ser feliz, ele tem que estar bem no ninho dele, no quartel dele, que é o lar dele, a casa dele. E para que o nosso quartel, o nosso ninho esteja bem, Paulo dá aqui o ensinamento, dá os conselhos. E no capítulo de número 5 aos Efésios, capítulo 5, ele fala sobre isso. Capítulo 5 e o verso de número 22, ele fala assim, ele diz: vós mulheres, submetei-vos a vosso próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, meus irmãos, aqui ele fala sobre as mulheres, a orientação para as mulheres serem submissas ao próprio marido. A submissão não significa escravidão. Submissão é submeter-se a uma missão. A missão de esposa, a missão de mulher, a missão de ajudadora, em idoneidade, a missão de conselheira, a missão de mãe, a missão de provedora, a missão de administradora, de edificadora. Então, essa é a missão da mulher dentro da casa dela. E se a mulher ela não cumpre com a missão dela dentro da casa dela, não adianta querer sair para fora fazer missão. Não adianta querer ensinar fora, não adianta querer sair fora para combater qualquer tipo de mal que está operando no mundo, se ela não cumpre com a missão dela. Isso nós vamos falar da missão do homem também, da missão dos filhos, da missão dos pais. Isso nós vamos falar que tem que funcionar, porque senão não adianta, não tem vitória na batalha. Então a missão da mulher em casa é muito grande. E o modelo de submissão
o modelo de submissão para a mulher é a própria igreja, que tem o seu corpo salvo por seu marido, que é Cristo. O marido que salva o corpo de sua mulher tem uma grande mulher ao seu lado. O marido que destrói tem um saco de mágoa merecidamente. A submissão da mulher ao seu marido está condicionada à submissão do marido a Cristo. Ele faz uma simbologia baseando-se no espiritual para revelar o natural. É uma tipologia em comum. Toda a tipologia bíblica baseia-se no material para revelar verdades espirituais. Assim é. Aqui Paulo inova e compara o espiritual ao material. O casamento de Cristo é um tipo do casamento entre o homem e a mulher. Da mesma forma que ele pede aos servos que obedeçam aos seus senhores, conhecedores da palavra ou não, também pede às mulheres que se submetam aos seus maridos como ao Senhor Jesus. Um exemplo é esse. Assim como elas se submetem a Cristo, se submetem e reverenciem seus esposos. A submissão da esposa e o seu cuidado partindo de seu esposo são a ponta do iceberg de toda a relação matrimonial, o termômetro de tudo. Assim como Paulo pede que os maridos amem a sua mulher e que a mulher cumpra a sua missão, também pede aos servos que sirvam em obediência aos seus patrões, como a Cristo. Submissão para as esposas, amor para o marido, obediência para os servos, sem acepção de pessoas para os seus senhores. Mas submissão incondicional é a grande arma que a mulher tem em suas mãos para curar, para purificar e santificar o seu marido de toda a podridão. A submissão incondicional é o poder que a mulher tem para curar o seu marido dos seus defeitos. A mulher tem essa capacidade, a mulher tem esse poder. A submissão incondicional, à semelhança da igreja diante de Cristo, é um poder transformador, tal como Abigail, experimentando diante de um Davi cheio de ódio, mudando o seu desejo, mudando o seu destino, mudando o seu futuro, mudando o seu coração. A insubmissão da mulher enferma e apodrece o marido, pois o marido pode corresponder ao seu temperamento mutável e desequilibrado. Acha aí, Júnior, 1 Coríntios 7,14, o que diz ali a palavra de Deus. Bem-vindo, pastor Elias Muniz, Elias Santos, paz do Senhor, irmão Jorge Alício, irmão Douglas de Grande, Flávio de Melo, Deus abençoe a irmã Delvina, Deus abençoe os irmãos que chegaram aqui, estão nos acompanhando. 1 Coríntios 7,14, o que diz, Júnior? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então veja, a mulher santifica o marido, a submissão da mulher, ela santifica o marido. Então, em primeiro lugar, a mulher, ela santifica o marido da podridão do seu coração, quando ela o reconhece como cabeça do seu corpo. Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa,
assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, em segundo lugar, a mulher santifica o marido da podridão do seu coração contra ela quando ela honra o seu marido dentro e fora de sua casa. Honra o marido dentro e fora da sua casa. Né? Honra o marido dentro e fora da sua casa. Tem mulher que sai falando dos maridos por aí. Fala mal do marido para os outros, se queixa do marido para os outros. Uma vez uma irmã falou 2h30 mal do marido dela e eu sentado escutando. 2h30 falando mal. Aí eu perguntei para ela, a senhora já falou tudo isso para o seu marido? Não, nunca falei, mas então, está na hora de preparar um chimarrão, sentar, enche uma garrafa de água bem cheia, porque o assunto vai longe, e fale tudo isso para ele. O que adiantou falar para mim? Então, está errado, ele está agindo errado. É você que tem o poder de purificar e de limpar ele de tudo isso. Andar falando, honra a mulher, ela honra o marido em casa e honra o marido fora de casa. Né? Honra em casa e honra fora de casa. Então, meus irmãos, também a mulher, ela santifica o marido da podridão do seu coração quando ela demonstra atitudes de sabedoria ao edificar a sua casa. Provérbios 14 e verso 1, leia lá, Júnior. Provérbios 14, 1. O que diz Provérbios 14, 1? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Veja, toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia, ela edifica, mas a tola, com as suas mãos, ela derruba tudo. Ela derruba, né? A mulher sábia edifica, mas a tola, ela derruba. A mulher santifica o marido da podridão do seu coração quando ela demonstra ser sua amiga, não outros de seus algozes. Amiga está dentro da missão da mulher, ser amiga do esposo, amiga do marido, não outro daqueles que querem matar o marido. Às vezes o cara tem tantas contrariedades, tantos adversários fora, às vezes no trabalho, às vezes no convívio, e aí tem mais um dormindo junto. Mais um dormindo junto, sentado junto. Não, a esposa, ela purifica o marido quando ela demonstra ser, além de esposa, além de tantas outras coisas na missão que ela tem, ela ser amiga do marido. Amiga não faz nada, amigo não faz nada pelas costas, por trás, não fala nada pelas costas. Amigo fala a verdade quando tem que falar. Eu já vi gente, Júnior, dizer assim, ó, eu não falei porque eu sou amigo dele. Mas senão, se não fosse por isso, eu ia falar umas verdades, né? Mas que amigo é esse que não fala as verdades que deveria ter falado? Né? Então, amiga, também, veja, 1 Coríntios 7, 5, o que diz, Júnior? Capítulo 7, verso 5 de 1 Coríntios.
Não vos defraudais um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para os aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aí nós vemos que a mulher, ela santifica o marido da podridão do seu coração contra ela, quando ela é uma bênção na sua vida íntima. A intimidade na sua vida íntima. Né? Não inventa desculpa. Não inventa desculpa. Não inventa, né, desculpa, não mente para o marido, não se nega para o marido. Porque Paulo diz que já a mulher não tem mais domínio sobre o seu corpo e sim o marido, já o marido não tem mais domínio sobre o seu corpo e sim a mulher. Que os casais, que a mulher seja uma bênção na vida do homem, na vida íntima. Né? Porque caso contrário, se houver uma separação, um distanciamento, a não ser que seja por mútuo consentimento para orar, né? O marido chega para a esposa e diz, olha, eu vou me separar da nossa intimidade por algumas horas, por um dia ou por 2, porque eu vou jejuar e orar, você está de acordo que eu faça isso? Da mesma forma a mulher dizer para o esposo, dizer meu esposo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me separar da nossa intimidade por um dia, 2, você concorda que eu faça isso? Eu vou jejuar, você concorda que eu faça isso? Tem que haver um mútuo consentimento. Mas a Bíblia recomenda que logo voltem a intimidade, para que não ardam em desejo, para que não comecem a lutar com a natureza. E aí, às vezes, quando a mulher não cumpre a sua missão como mulher na vida íntima, nós vamos falar sobre o homem também. A mulher se nega para o marido. Daí quando vê, entra as lutas na natureza, começa a lutar na natureza, e aí vem adultério, aí vem pecado, aí vem tudo que é tipo de pecado. E aí depois vão chorar, vão pedir oração. Ah, o diabo se lançou na minha casa, o diabo se lançou no meu casamento, o diabo nada. Alguém deixou de cumprir com a sua missão. Alguém deixou de cumprir, alguém deixou a desejar. Alguém deixou a desejar, né? Então, no cumprimento da missão quanto à vida íntima, a mulher, ela purifica o marido nessa questão, né? Na vida íntima, na intimidade do casal. Então, não é errado que a mulher se arrume, que a mulher se perfume, fique cheirosa, fique arrumadinha, fique bonita pro marido, pro esposo, na intimidade. É errado quando a mulher se expõe para os outros. Roupas exageradas, no tamanho, no comprimento, e se mostra e se coloca como um jardim aberto ao público. A mulher, ela tem que ser um jardim fechado. Um jardim fechado para a intimidade do casamento, do esposo, para ela se arrumar, ela se ajeitar, ela se colocar bonita para o marido. Isso não é, isso é a missão dela. É a missão dela. É a missão da esposa fazer isso. Ela cuidar isso. Ela cuidar essas coisas. Agora, quando começa a se expor, quando começa a se mostrar para os outros, se expor para os outros, vestir, se colocar em roupas sensuais para se mostrar para os outros, aí é pecado. Aí alguma coisa errada está acontecendo dentro de casa. Está acontecendo alguma coisa
não tá de acordo. Então quanto ao marido, ela se arrumar, ela se produzir, se ajeitar para o marido, isso faz parte da missão dela, E na intimidade ela purifica a podridão. Aí falando também, dentro dessa missão, houve um caso de alguém, de um marido, no caso, o marido, ele quis fazer coisas na intimidade que não é comum de casal crente fazer. Não é natural fazer. Não é o natural fazer recomendado pela Bíblia. E aí, quando ele quis fazer o que não é natural, a esposa se levantou e disse: não, senhor. Desta forma não. Desta forma não. O senhor vai me respeitar. O senhor vai me respeitar. E não vai me tratar, mas fazer como a palavra de Deus não recomenda. É a mulher que purifica. A mulher não pode concordar com práticas abomináveis, práticas com aberrações, né? Como alguns maridos, principalmente marido, que querem levar pornografia para dentro do quarto. Porque a relação, o ato íntimo, é apenas o final da caminhada que começa logo cedo. Quando o marido trata bem a mulher, né, isso eu vou falar mais à frente, trata a mulher com respeito, com delicadeza. E aí o momento íntimo é apenas o final da caminhada. Isso eu vou falar numa outra live. Mas a mulher também, ela santifica o seu marido da podridão do seu coração quando ela conquista a confiança do seu marido. A confiança do seu marido. Provérbios 31, 11, Júnior. Quando a mulher conquista a confiança do seu marido. Coisa mais linda quando o marido confia na mulher. Confia na esposa que tem. Agora, coisa mais triste quando o marido não confia na mulher que tem. Né? Vive desconfiado. Ainda que existe uma pitada de desconfiança que tem que ter no relacionamento, porque essa é a que preserva a confiança. A desconfiança no bom sentido, a desconfiança no sentido de cuidar aquilo que é teu. Agora, não a desconfiança doentia, mas há mulheres que pelas suas atitudes geram no coração do marido uma desconfiança doentia. Uma desconfiança descontrolada, que isso tem gerado até em feminicídio, né? Às vezes o cara mata a mulher porque desconfiou dela. Uma coisa descontrolada. Eu soube de um caso, mas uma coisa descontrolada. O cara saía de noite, o próprio cara saía e ele mesmo botava uma escada na janela da casa. Ele mesmo. E daí depois ele perguntava para a esposa: quem é que teve aí? E não tinha ninguém, mas era uma desconfiança doentia. Doentia, porque a mulher dele era muito bonita, era bonita a mulher dele. E aí, a desconfiança, na verdade, essa desconfiança doentia, na verdade, não estava nela, mas estava nele. Nele, uma desconfiança que ele tinha dele mesmo, que não confiava na capacidade dele de cuidar, de satisfazer, de fazer com que a esposa dele fosse fiel a ele. E ele desconfiava dele, ele achava que ele não tinha capacidade.
Então isso acontece, muitos têm essa desconfiança porque na verdade não confiam em si, na sua capacidade. O que diz lá? O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. O coração do seu marido está nela confiado. É a mulher que faz isso, confiança. Eu coloquei outro dia, dava o fogo, a água e a confiança no mato. E aí o fogo disse, eu vou seguir a minha viagem. Mas se vocês me perderem no caminho, é fácil de vocês me achar. Cuide, olhe onde tem fumaça. Porque onde tem fumaça tem fogo. A água disse, eu vou continuar a minha caminhada. Mas se vocês me perderem, é fácil de vocês me achar. Onde tem umidade tem água. Aí a confiança disse, eu também vou seguir a minha viagem. Só que tem uma coisa para dizer, não me percam, porque se vocês perderem, vocês não me acham mais. É o coração do marido está confiado nela. Mas isso é uma coisa, é a missão que a mulher, é a missão da mulher, a mulher fazer esse trabalho. Fazer isso com que o marido confie nela de coração, faz parte da missão da mulher. Faz parte da missão da mulher. O coração do marido confiar nela. A mulher, ela santifica o marido da podridão do seu coração quando ela é uma fonte de bem para ele. Verso 12 do Provérbio 31, o que diz? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Quando a mulher é uma fonte de bem para o seu marido, ela purifica a podridão do coração do marido. Ela lhe faz bem. Ela lhe faz bem. A mulher santifica o marido da podridão do seu coração quando ela se veste sob a sua autoridade e santidade. Provérbios 31, 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. O 23, tu leu, né? Isso. Veja só. A mulher, ela santifica o marido quando ela se veste sob a sua autoridade e santidade. Muitas vezes, no caso, a minha esposa, ela veste uma roupa e ela vem e me pergunta: o que você acha dessa roupa? Tá bem? Tá decente? E muitas vezes eu disse para ela: tu tá te sentindo bem? Tu tá te sentindo em paz? Mas ela mesma testificou. Uma vez ela vestiu e ela me perguntou e eu disse: tu tá te sentindo bem? Ela foi até o carro e ela entrou no carro e o Espírito de Deus disse: volta lá dentro e tira. Troca de roupa. Troca de roupa. Troca de roupa. Então, mulher virtuosa, uma mulher casada, uma mulher que purifica o marido, ela não anda vestida de ela não anda com vestimenta vulgar, né? Uma vez eu vi uma doutora falando, ela disse, ela falou para as irmãs: se o vestido que tu está usando marca a roupa que tu está usando por baixo, esse vestido não é um vestido de uma princesa de Deus. Se a camisa que tu está usando, ou a camiseta que tu está usando,
ela está mais curta do que o teu umbigo e a tua barriga está aparecendo, essa roupa não é a roupa de uma princesa de Deus. Se o decote está muito exagerado, mostrando demais, essa roupa não é a roupa de uma serva de Deus. Não é uma roupa de quem adora, de quem... Se o vestuário vai despertar na vida dos outros cobiça, esse vestuário não é um vestuário de quem serve a Deus. De quem adora a Deus, de quem serve a Deus, de uma mulher casada, de uma mulher... A mulher, ela certifica o marido da podridão do seu coração quando ela é o centro da sua admiração. Verso 28, Júnior, do Provérbios 31. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: minhas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Veja só, levantam-se os filhos, o marido, né? Os filhos admiram a mãe. O marido agora admira a esposa. Aqui começa a cadeia da felicidade familiar. A cadeia da felicidade familiar. Né? A cadeia da felicidade familiar. E a partir, então, do verso ali do 22, 23, que nós vamos falar numa outra oportunidade, aí começa uma cadeia inquebrantável. Então você veja a importância da missão da mulher dentro de casa, com o marido, com os filhos, com o cuidado da casa, a administração da casa, não desperdiçar aquilo, os mantimentos, aquilo que é provido pelo marido ou pela mulher que trabalha também. Não desperdiçar, não jogar fora, ter o cuidado. A partir daí se inicia, é o princípio da felicidade da casa. A mulher, ela é admirada pelos filhos quando acordam. A mulher, ela é admirada pelo marido. Ela é o centro das atenções do marido. Né? O marido não tem olhos para outras. Não tem olhos para outras. Então, não adianta querer entrar em guerra, não adianta querer fazer obra de Deus, não adianta querer ir para círculo de oração se não cumpre com a missão dentro de casa. Tem uma missão, há uma missão. O homem é louvado, o homem é elogiado pelos outros se ele tem dentro de casa uma mulher virtuosa, uma mulher que cumpre com a missão. Esse homem, essa família, ela se torna uma família invencível. Invencível. Uma família invencível. Tá? E o verso, ainda o 23, ele diz: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, no casamento, no relacionamento, o marido é o tipo de Cristo com sua esposa. A esposa é o tipo da igreja. Agora, outro dia alguém disse assim: eu não serviria para ser pastor, porque eu ia brigar com os irmãos, eu ia brigar com os irmãos. Mas como vai brigar com a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. É a noiva do Cordeiro, a comprada pelo sangue. Então, veja só a afinidade, como Paulo trata o relacionamento
O homem tipificando Cristo, a mulher a igreja. Veja o tratamento de Cristo com a igreja e o tratamento da igreja com Cristo. Então veja só, o texto chama a atenção que o marido é salvador do corpo de sua esposa. Salvador do corpo. Eu vejo por aí alguns maridos, alguns casados, cristãos, estou falando, malhando, né? Um corpinho definido, barriga de tanquinho, cuidando do corpo, cuidando do corpinho fitness, né? E a coitada da mulher pesando 200 quilos. O papel do marido é cuidar da esposa, é cuidar do corpo da esposa. Quer caminhar, quer correr, quer fazer corrida, quer fazer caminhada, quer fazer academia, faça junto, leva a esposa junto. Leva ela junto. Cuide dela. Cuide dela. Porque o marido é salvador do corpo da esposa. Cuide ela, zele. Ajude ela nas tarefas. Não sobrecarregue ela nas tarefas, ajude ela. Então essa é uma bênção especial que deve ser discutida. O marido é o salvador e não o destruidor do corpo. Ele se interessa pelo bem do corpo de sua esposa, que lhe serve em amor e em obediência. Né? Tem os caras que pegam as meninas, Júnior, as moças bonitas, lindas, pegam e casam e escolhendo todas as mulheres. Escangalham todas as mulheres. E eles ficam bonitinho, toda ajeitada, e a coitada da mulher destruída, judiada, de tanto trabalhar. E sem falar daqueles que toda hora estão levando os amigos para comer lá na casa, lá, e a coitada da mulher tem que cozinhar, tem que lavar, tem que... Então o marido, ele cuida da esposa, ele tem o interesse pelo bem-estar do corpo da esposa. E aí a esposa vai lhe servir em amor e em obediência. Quantos maridos têm salvado o corpo de suas esposas? As palavras que Paulo pede aos maridos, esposas, servos, filhos e senhores, são submissão para as esposas, amor para o marido e obediência para os servos e filhos. Liderança sem acepção de pessoas. Então amanhã nós vamos continuar esse assunto, mas é importante. O marido como salvador do corpo da mulher. Tenha cuidado, não destruidor, porque quem ama a sua mulher é como se amasse o seu próprio corpo, e quem ama-se a si, cuida de si. Uma vez o pastor Claudecir de Itapera, lá, a irmã Adriana, a esposa dele, enfermou, ficou doente. E eu perguntei para ele: como é que está a tua esposa, pastor Claudecir? Ele disse assim: melhoramos. Daí eu disse: como, você estava doente também? Ele disse: claro que eu estava. Se ela adoece, eu adoeço junto. Eu adoeço junto, porque somos um só. Então, não adianta, se essas coisas não estiverem funcionando no relacionamento, não adianta o cara querer sair aí, entrar em batalhas espirituais aí, querer pregar, querer ensinar, querer orientar os outros, se não tiver a coisa funcionando dentro da casa dele, bem direitinho. Tá bom? Deus abençoe aos nossos irmãos. Nós vamos orar, e você... Os irmãos que precisam de uma visita, que precisam que levem a ceia do Senhor, ligue para a secretaria, ligue para o Júnior aqui, ele vai anotar e vai encaminhar para nós. Os obreiros já estão indo, já estão visitando, mas se você precisa, não chegou a ceia lá ainda, avise nós aqui, que nós vamos estar levando a ceia para ti, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a ti nesta manhã, te louvamos pela tua palavra, te bendizemos pela tua palavra,
E agora pedimos a tua bênção sobre a vida de cada servo, de cada serva, daqueles que têm acompanhado, daqueles que estão, Senhor, ouvindo esta palavra, que vão ouvir, que vão assistir ainda esta live, que vai ficar gravada, que sirva de bênção. Pai, que possamos entender essas coisas tão simples da vida, mas que nos levam a um caminho de vitória, a um caminho de conquista, diante do terrível inimigo que tem se levantado contra nós. Abençoa eles, abençoa as famílias, abençoa os seus lares. É a nossa oração nesta manhã no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus.